Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco aqui. Você já tentou resolver um problema de regra de 3 achando que estava tudo certo e ao final percebeu que o resultado não batia? Pois é um erro que muita gente comete sem perceber e nesta aula eu vou te mostrar qual é para que você também não cometa e perca pontos preciosos. Vem comigo! Bom, pessoal, essas duas questões aqui parecem ser iguais, mas os resultados são completamente diferentes. A primeira diz o seguinte: 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Quantas horas levarão 6 pintores para pintar uma parede do mesmo tamanho? E a segunda diz o seguinte: 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Quantas horas levarão 6 pintores para pintar duas paredes do mesmo tamanho? Vamos conferir? Bom, pessoal, vamos trazer as duas questões aqui e fazer algumas perguntas a respeito delas. Qual a diferença entre esses dois tipos de problema? Os dois são de regra de 3 simples ou os dois são de regra de 3 composta? Ou nós teremos um caso de cada um? Vamos ver na resolução, trazendo a primeira para cá, vamos analisar. 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Quantas horas levarão 6 pintores para pintar uma parede do mesmo tamanho? Vamos observar a pontuação e voltar a ler a primeira frase. 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Está destacado em cores aqui. Então você disse, bom, parede também é uma grandeza. Bom, poderia ser, mas olha o que nós temos aqui na segunda frase. Quantas horas levarão 6 pintores para pintar uma parede do mesmo tamanho? Na primeira frase a gente tem uma parede e na segunda a gente também tem uma parede. Então, como a quantidade de paredes é a mesma e as paredes são do mesmo tamanho, então a grandeza parede, o que seria a grandeza parede, a gente não precisa considerar. Então a gente só tem pintores e horas. Sendo assim, a gente tem uma regra de 3 simples. Então vamos lá para a nossa tabela. 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. E agora pergunta, quantas horas, então o X fica aqui no horas, levarão 6 pintores, está aqui o 6, para pintar a mesma parede. E aí vamos analisar as nossas grandezas. Pensa bem, se a gente aumentar a quantidade de pintores para pintar a mesma parede, essa parede vai ser pintada num tempo inferior, ou seja, nós vamos precisar de menos horas. Então, uma aumenta, a outra diminui, então entre si elas são inversamente proporcionais. Então, para a resolução, na hora de montar a nossa proporção, o que é que a gente tem que fazer? A gente mantém uma e inverte a outra grandeza, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos manter a grandeza pintores e inverter a grandeza horas. Então, a nossa proporção fica desse jeito. Agora, vamos utilizar o quê? A propriedade fundamental das proporções. 6 multiplicado por x é igual a 3 multiplicado por 12. Calculando 3 vezes 12, 3 vezes 12 é 36. Então, 6x é igual a 36. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, teremos x igual a 36 dividido por 6. E 36 dividido por 6 é igual a 6 horas. Ou seja, 6 pintores pintarão essa parede em 6 horas. Tranquilo? O segundo é bem parecido, como a gente pode observar. Ó. A primeira frase é exatamente a mesma. 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Mas olha a segunda. Quantas horas levarão 6 pintores para pintar duas paredes do mesmo tamanho? Então, se na primeira frase a gente tem uma parede e na segunda a gente tem duas paredes, então, de fato, parede agora tem que ser considerado como uma grandeza, tá? Sendo assim, a nossa regra de 3 é composta. Vamos para a tabela aqui, ó, pintores, paredes e horas. Vamos para a primeira frase. 3 pintores pintam uma parede em 12 horas. Quantas horas, põe o X aqui no horas, 6 pintores levarão para pintar duas paredes do mesmo tamanho? Agora vamos para as nossas análises, para as nossas comparações, para saber se elas são direta ou inversamente proporcionais em relação à grandeza horas, né? Que é aquela que tem a variável. Então, comparando aqui pintores e horas. Bom, se nós aumentarmos a quantidade de pintores, aumenta a mão de obra, então essa obra vai ficar pronta em menos tempo. Ou seja, se aumentarmos o número de pintores, nós vamos diminuir o número de horas. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Essa comparação a gente até tinha feito no problema anterior. Agora vamos analisar paredes e hora. Ora, se nós aumentarmos a quantidade de paredes, nós temos mais serviço a ser executado, então a gente vai levar mais tempo. Então, se aumentar o número de paredes, aumenta o número de horas, então elas são diretamente proporcionais. E aí você já sabe, né? Pega o x, bota ele igual ao 12, que é o número que está acompanhando ele ali. E aí vamos lá. Pintores é inversamente proporcionais, então a gente mantém a posição que a gente tem na tabela. Então 3 está para 6.
E como parede foi diretamente proporcionais, a gente inverte. Então o 2 vai ficar em cima e o 1 vai ficar embaixo. E aí agora a gente vai fazer simplificações. 12 com 6, eu posso dividir os 2 por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1 e 12 dividido por 6 é igual a 2. Observe que embaixo ficou tudo 1, então eu não preciso fazer mais nenhuma simplificação. Basta que eu multiplique os números que sobraram em cima. 2 vezes 3 vezes 2, e isso é igual a 12. Então 6 pintores pintarão 2 paredes em um total de 12 horas. E aí pessoal, curtiram o nosso vídeo? Então deixa o teu like para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar. Inscreve-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades assim que elas forem postadas. E ativa o sininho das notificações para você ser avisado das novidades, beleza? Não esquece também de ir lá no nosso direct, o nosso arroba é @prof. Chico Souza, e deixa o teu comentário como tem sido estudar matemática através do Aprenda Matemática. E vai lá também no nosso domínio e lá você vai ter acesso ao curso Rota da Aprovação, que vai te ensinar a aprender matemática de um modo que você não vai mais esquecer. Rompa o seu trauma definitivamente com a matemática acessando o nosso domínio, o nosso portal www.profchicosouza.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo.